Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá vendo de noite. Eita, peraí, gente. Tô atualizando aqui. Bora lá! Estamos lendo 1 Samuel. Ontem nós ficamos no 23 e 24, né? Vamos dar continuidade aqui. Ok. Hoje é 25 e 26. 1 Samuel 25 e 26. Bora lá. Peguem sua Bíblia, seu caderno, o que você tiver aí. Meu óculos, como sempre, sujo, né? Eu limpo no dia anterior, mas sempre sujo. Bom dia, bem-vindos. Bora lá. Vou começar orando. Despachar vocês que hoje é dia 1º, dia do trabalhador, feriado. E vocês querem seguir a vidinha de vocês. Pai, mais uma vez, novamente estamos aqui. E te damos graças, porque se não fosse o Senhor, hoje nós não estaríamos aqui. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos para proteger as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Nos coloque debaixo das suas asas, nos cobre com o seu sangue, nos protege, nos livra. Nos dê entendimento, sabedoria e abra nossa mente para a leitura da palavra de hoje. Que essa leitura possa ser transformadora em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar. Primeira Samuel 25. Subtítulo: A morte de Saul. A morte de Samuel, desculpa, gente. A morte de Samuel. Samuel morreu e todo o povo de Israel se reuniu para lamentar Desculpa, vamos começar. Samuel morreu e todo o povo de Israel se reuniu para lamentar por ele e o enterraram em Ramá. Depois disso, Davi foi ao deserto de Maom. Davi e Nebal. Em Maom morava um homem muito rico, que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele se encontrava em Carmelo, tomando conta dos seus negócios e tosqueando suas ovelhas. Ele era da família de Caleb e se chamava Nabal. Sua esposa se chamava Abigail. Era uma mulher muito bela e inteligente, mas Nabal era insolente e mau. Caleb, gente, caso vocês não saibam, vocês não lembram, quando o pessoal saiu lá do Egito e vieram entrar na Terra Prometida, tiveram só 2 pessoas da descendência de Moisés que entraram na Terra Prometida. Foi Josué e Caleb. Foram um dos espias que foram lá ver a terra e falaram que a terra era bom. Todos os outros 10 falaram que a terra tinha gigantes e ser aterrorizada e falaram que não era uma terra boa para possuir. Então, no caso, quando ele menciona aqui parente de Caleb, era essa pessoa lá atrás que veio junto com Josué trazer o povo para a Terra Prometida. Quando Davi estava no deserto, ouviu dizer que Nabal estava tosqueando suas ovelhas, estava cortando suas ovelhas, aparando suas ovelhas. Então enviou 10 jovens para que falassem com Nabal. Davi lhes disse: vão a Carmelo, leve uma saudação da minha parte a Nabal. Digam a ele que você e sua família e tudo que possui se encontram bem. Por meio dos seus pastores, que tiveram um pouco de tempo conosco, fiquei sabendo que estava tosqueando a lã das suas ovelhas. Tratamos bem os seus pastores, e nada que fosse deles foi roubado enquanto estava em Carmelo. Pode perguntar aos seus servos, e eles dirão que é verdade. Portanto, peço que você receba bem os meus jovens neste dia de celebração, e que lhes dê o que puder.
Peço isto por mim, seu amigo Davi. Enquanto... Cadê? Me perdi, Jesus. Quando os homens de Davi chegaram, deram a mensagem a Nabal. Mas Nabal o insultou, dizendo: Quem é esse Davi? Quem é filho de Jessé? Hoje em dia, muitos escravos escapam dos seus senhores. Tenho pão e água, e também tenho carne que preparei para os servos que tosquearam minhas ovelhas. Mas por que eu vou compartilhar com pessoas que nem sequer conheço? Os homens de Davi voltaram e disseram a Davi que Nabal tinha dito. Então, Davi disse aos seus homens: Peguem suas espadas. Davi e os seus homens pegaram suas espadas. Ao redor de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 ficavam cuidando de suas posses. Um dos seus servos avisou Abigail, esposa de Nabal. Davi enviou mensageiros ao deserto para falar com o nosso Senhor. Enquanto 200 foram cuidando das suas posses. Ponto. Um dos servos de Abigail avisou a esposa de Nabal. E aí ele fala: Davi enviou mensageiros ao deserto para falar com o nosso Senhor, mas Nabal foi mal com eles. Eles nos trataram muito bem enquanto pastoreávamos as ovelhas no campo. Os homens de Davi nos acompanharam todo o tempo e nunca nos fizeram mal. Nunca nos roubaram, mas sim cuidaram de nós de dia e de noite. Era como se a muralha nos rodeasse, nos protegendo enquanto estávamos com ele, cuidando das ovelhas. Pense nisso e decida o que é necessário fazer. Nabal foi insensato ao dizer o que disse. Sobreverá um problema tremendo sobre o nosso Senhor e toda a sua família. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas assadas, 40 quilos de trigo queimados, 100 cachos de uvas passas e 200 tortas de figo. Depois de carregá-los sobre o burro, disse aos seus servos que fossem diante e que ela o seguiria. Mas não disse nada ao seu marido Nabal. Montada em um jumento, Abigail descia uma curva do monte, enquanto se encontrou com Davi e os seus homens que avançavam em direção contrária. Davi vinha pensando: de nada me serviu proteger os bens de Nabal no deserto. Eu garanti que não perdesse nenhuma de suas ovelhas. No entanto, me pagou o bem com o mal. Que o Senhor me castigue se deixar vivo mais um dia em um dos seus homens da sua família de Nabal. Neste exato momento, chegou Abigail. Ao ver Davi, ela desceu do seu jumento, se ajoelhou com o rosto em terra, prostrada diante dele, se deitou aos seus pés e disse: Meu Senhor, permita-me falar. Peço que ouça a minha sua serva. Foi a minha culpa que aconteceu. Eu não vi os homens que mandou. Não dei atenção ao insensato de Nabal, que bem fez honra ao seu nome, que significa insensato. Na realidade, ele é um homem insensato. O Senhor, no caso Deus, tem evitado que pessoas inocentes morressem pelas suas mãos. Tão certo como o Senhor Davi, o Senhor vive, tão certo como o meu Senhor Davi e o Senhor Deus vivem, que os seus inimigos e todos os que queiram lhe fazer mal passem pela mesma coisa que Nabal. Sua serva trouxe este presente para que lhe dê os seus homens. Peço que perdoem minhas faltas. Certamente o Senhor fortalecerá a sua família, porque o meu Senhor luta as batalhas em favor do Senhor Deus. Nunca em sua vida seja achado qualquer falta. Se alguém o perseguir para matá-lo, protegerá a sua vida como algo precioso para ele. Mas aos seus inimigos os castigará longe como pedra de funda. Quando o Senhor cumprir o que lhe prometeu, o fará líder de Israel. Quando isso acontecer, vai querer ter lembranças de um massacre
O Senhor vai querer ter a fama de alguém que não espera que o Senhor resolva seus problemas. Peço que se lembre de mim quando o Senhor, Deus, o fizer líder de Israel. Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor Deus de Israel, por ter enviado você ao meu encontro. Que Deus abençoe por seu bom julgamento. Você evitou que eu matasse pessoas inocentes no dia de hoje, tão certo como o Senhor Deus de Israel vive. Se não tivesse sido rápida em vir ao meu encontro, nem sequer um só homem da família de Nabal teria visto o dia de amanhã. Então Davi aceitou seus presentes de Abigail e disse: Volte em paz para sua casa. Escutei sua petição e a concederei. Quando Abigail regressar da sua casa, Nabal estava dando um banquete como um rei. Estava bêbado e muito alegre. Abigail não disse nada do que tinha feito até o dia seguinte. Pela manhã, Nabal estava sóbrio. Assim sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Nabal teve um ataque e ficou paralisado por volta de 10 dias. Depois, o Senhor fez com que Nabal morresse. Quando Davi ficou sabendo que Nabal havia morrido, disse: Louvado seja o Senhor. Nabal me tratou mal, mas Deus fez justiça. O Senhor, no caso Deus, me impediu de fazer mal e fez morrer Nabal pelo mal que ele fez. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo que se casasse com ele. Quando os servos de Davi chegaram a Carmelo, disseram a Abigail: Davi nos enviou para lhe propor casamento. Abigail se ajoelhou com o rosto em terra, prostrada, disse: Eu sou serva de Davi. Portanto, para servir, eu sou a serva de Davi, pronta para servir e disposta para lavar os pés do meu senhor. Imediatamente, Abigail montou um jumento e saiu com o mensageiro de Davi, junto com 5 dos seus criados. Depois se casou com ele. Davi também estava casado com Aionã, de Israel. Portanto, ambas foram suas esposas. Também Mical, filha de Saul, era sua esposa. Mas Saul tinha entregue a Paute, filha de Laís, da aldeia de Galim. Bora lá, deixa eu fazer um resumozinho para vocês entenderem, que eu só li. Aqui neste contexto que nós vemos, primeiro nós vemos a morte de Samuel. Samuel morreu, e assim que Samuel morreu, logo após, Davi foi para um deserto, que Davi ainda continuava fugido de Saul. E naquele deserto, na verdade, naquela parte ali do rebanho, Davi viu uns servos que estavam cuidando de ovelhas. Lembra-se, ele era pastor de ovelhas, ele já foi durante muitos anos pastor de ovelhas. Então ele fez com que ele e todo o exército dele, que era mais ou menos 400 homens, tomasse conta daquele povo, daquelas ovelhas, daqueles pastores. Então ele não deixou que nada de ruim acontecesse com aquele rebanho. E aí Davi soube quem era o senhor daquele rebanho e estava numa data comemorativa e pediu carinhosamente se Nabal poderia recebê-los para poder dar alguma coisa. Estavam ali, estavam com fome, já tinha passado algum tempo. E Nabal foi lá e falou que não poderia, porque não conhecia eles, e disse num contexto que ele poderia estar enganando. E Davi ficou furioso, porque Davi era um homem justiceiro, era um homem sanguinário, era um guerreiro, e Davi foi atrás de Nabal para poder matar Nabal. Só que a mulher, nessa situação, esse versículo fala muito sobre Abigail. Fala sobre a sabedoria da mulher. Abigail era muito esperta e inteligente. Abigail, sabendo o que havia acontecido, o servo tinha falado para ela era mulher de Nabal. O que ela fez? Ela se precaveu, se preveniu. Ela foi lá, pediu os seus servos para separarem comida. No caso, ganhou Davi pela comida, óbvio, porque o rei tinha negado, a primeira coisa que tinha negado era o mantimento. Então Abigail foi inteligente. Então falou: vou levar comida suficiente para poder alimentar esse povo. E aí, mais ainda, Abigail era tão sábia, tão inteligente, que eu acredito que foi o Espírito Santo mesmo que direcionou, o Espírito do Senhor, que além dela pedir perdão, porque ela era uma só carne com Nabal, ela pediu perdão, confessando o pecado, né? Confessando o erro de Nabal, falando que Nabal era errado, que Nabal era insensato, mas que a culpa era dela, porque ela não viu quando os servos chegaram e pediram comida. No caso, ela colocou sobre ela a responsabilidade do mantimento da casa, de entregar e de servir.
que era o papel da mulher. Então ela falou, a culpa de a comida não ter chegado ao Senhor foi minha, porque eu não vi quando o servo disse, porque se eu visse, os mantimentos seriam enviados para você. E pediu perdão por Nabal ser tão insensato, ser burro, e falou que realmente o nome dele era insensatez. Só que aí vem a chave. Além dela pedir perdão por um erro que não foi dela, mas sim ela se tornando uma carne, ela confessou como se fosse o pecado do marido, fosse o pecado dela, ela levou, presenteou, ofertou Davi e mais. Que aí foi a chave da chavinha. Ela começou a declarar e profetizar sobre a vida de Davi. Então assim, mesmo se Davi tivesse... Vamos olhar num contexto de não espiritual. Ela foi sábia em... Eu vou agradar ele, dando presentes. E vou, entre aspas, se Davi fosse egocêntrico, vou massagear o ego de Davi. Então ela utilizou uma estratégia e uma técnica que é muito utilizado, era utilizado no tempo dos reis e muito é utilizado hoje em dia também. Que se fosse olhar por esse lado terreno, se fosse falar que Davi fosse uma pessoa egoísta, ela massageou o ego de Davi. Só que não, eu olho pelo lado espiritual e vejo que ela profetizou e declarou sobre a vida de Davi. Então Davi já sabia que ele um dia seria rei. E Abigail utilizou justamente dessa estratégia. Senhor, me perdoa, o Senhor é bom, o Senhor foi justo, o Senhor defendeu o seu povo. Quando o Senhor se tornar líder e rei, o Senhor não vai querer que essa matança, esse sangue seja pendurado, seja encarregado, seja colocado em cima de uma responsabilidade sua. O Senhor não vai querer que esse fardo de matar toda uma família, toda uma tribo, todo um contexto familiar seja imputado sobre o Senhor. O Senhor não vai querer ser visto como o Senhor que fez injustiça a uma família. Então, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é reto, eu sei que o Senhor é de boa índole, e eu sei que o Senhor vai ser líder de Israel. Te peço, por favor, não cometa esse pecado. Aqui no 31 diz justamente isso. Quando isso acontecer, não vai querer ter lembrança desse massacre. Peço que se lembre de mim quando o Senhor, no caso Deus, o fizer líder de Israel. Então ela veio, pediu perdão, ela se arrependeu, assumiu um erro, que não era dela, mas ela assumiu, sendo uma só carne, presenteou ele, ofertou ele, deu comida para ele, ainda profetizou e declarou coisas boas sobre a vida e sobre o reinado de Davi. Então ela fez 3 chaves, 3 coisas com muita sensatez e inteligência, nesse sentido. E aí Davi caiu em si e falou, realmente, Senhor, eu já estava prestes a cometer um pecado, eu estava prestes a cometer um massacre. E o Espírito Santo do Senhor foi lá e trouxe essa consciência. Como o Senhor, que é Deus, é justo juiz, no mesmo dia, Abigail voltou, o marido estava fazendo uma festa e ela ficou calada, não falou nada. Se fosse muitas mulheres, iam jogar na cara, ia brigar, ia ver que seu marido estava bêbado, fazendo festa, ia lá, ia jogar na cara que se não fosse ela, eles estariam mortos, se não fosse ela, isso, aquilo, aquilo outro. E não, e Abigail foi sábia, calou a boca, ficou calada, em silêncio. E no dia seguinte foi lá e disse o que havia acontecido para o seu marido. Normal. Tipo assim, olha, você fez besteira, mas eu fui lá e resolvi, tá? Davi ia vir aqui, ia matar todo mundo, porém, não matou. Fui lá e dei comida para ele, que era o que ele estava pedindo. Pronto, resolvido. Naquele mesmo dia, ele teve um treco do coração, passou mal, ficou paralisado 10 dias e depois morreu. Então o próprio Senhor fez justiça e Davi falou, eu ia matar, eu ia fazer justiça com as minhas mãos, quando o Senhor é o Deus da justiça. E o próprio Deus foi lá e matou. E aí, como Abigail já havia falado, lembre-se de mim quando você se tornar rei, já havia declarado, profetizado muitas coisas, Davi se lembrou dela. Davi, óbvio, né, gostou, achou ela muito inteligente, e Davi a tomou para esposa. Então ela virou a 3ª mulher de Davi, depois que isso aconteceu. E ela, sabiamente, falou que estava ali pronta para servir Davi. Então, estou fazendo um resumo aqui para falar para vocês o que aconteceu. E aí, desse versículo, eu já vou falar logo para finalizar para mim. Eu trago muito isso na mentoria que eu trouxe para as 2 meninas, em relação à identidade. Eu trouxe muito o exemplo de Abigail.
para nós mulheres, ser sábia, prudente, inteligente, saber o que falar, entender que os erros do seu marido, por mais que você ache que não sejam os seus erros, quando você se torna uma só carne, você tá assim, o erro dele recai sobre você. Então você tem que ser inteligente ao conduzir o seu marido, ao pedir perdão, ao direcionar algumas situações, a ficar calada e a pedir ao Senhor que faça justiça, porque o Senhor faz justiça. Então nós temos que estudar e entender que Abigail foi uma mulher sábia e ela contornou aquela situação que viria a ser uma tragédia. É o que eu tiro desse 25 e agora nós vamos ler o 26. Davi perdoa a vida de Saul novamente. Os de Zife foram a Gibeá para dizer a Saul: Davi se esconde no monte de Aquila, em frente a Gesimom. Saul foi ao deserto de Zife com 3.000 soldados israelitas que havia escolhido para procurar Davi. Saul acampou no monte de Aquila, na frente do deserto, à beira da estrada. Quando Davi, que morava no deserto, ouviu dizer que Saul estava seguindo, enviou espiões para confirmar se Saul estava em Aquila. Então Davi foi ao acampamento de Saul e viu onde estava dormindo Saul e Abner. Abner, filho de Ner, era comandante do exército de Saul. Saul estava dormindo dentro do acampamento com todo o exército ao seu redor. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisaí, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem quer ir comigo ao acampamento de Saul? Abisaí respondeu: Eu vou com você. Quando veio a noite, Davi e Abisaí foram ao acampamento de Saul e o encontraram dormindo dentro do acampamento, com a sua lança afiada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os outros soldados estavam dormindo ao redor de Saul. Abisaí disse a Davi: Hoje é o dia que o Senhor Deus lhe entregou o seu inimigo. Deixe-me encravar Saul no chão com a sua própria lança. Um golpe só e pronto. Mas Davi disse a Abisaí: Não o mate. Quem fizer mal ao rei do Senhor escolheu será castigado. Tão certo como o Senhor vive, que ele mesmo o castigará. Talvez Saul sofra uma morte natural, ou seja morto em batalha. Mas eu peço que ao Senhor, no caso o Senhor Deus, que nunca me permita fazer mal ao rei que o Deus escolheu. Pegue a lança, a jarra de água que estão perto da cabeça de Saul e vamos embora. Davi mesmo pegou a lança e a jarra que estavam perto da sua cabeça, e os dois saíram do acampamento, sem que ninguém o visse, nem que desse conta do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Ninguém sequer acordou. Deus havia feito com que Saul e o seu exército caíssem em um sono profundo. Davi atravessou o vale até o monte em frente ao acampamento de Saul, deixando uma boa distância entre eles. Dali Davi gritou ao exército e a Abner, filho de Ner: Abner, Abner. Abner respondeu: O que é que fizeste? Olá, Inês, bom dia. Estou lendo 1 Samuel 26, se quiser acompanhar. 1 Samuel 26, 1. E Davi disse: Não é você o mais valente de todos os Israel? Então por que não protegeu seu senhor rei? Alguém do povo entrou em seu acampamento para matar o rei, e você nem se deu conta disso. Tão certo como Deus vive, você e seus homens merecem a morte, por não ter protegido o rei, o escolhido do Senhor. Vá ver onde estão a lança e a jarra que estavam perto da cabeça de Saul. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Davi, meu filho, é você? E Davi respondeu: Sim, sua majestade, sou eu. Também disse: Senhor meu, por que me persegue? Que mal tenho feito? Do que me acusa? Peço a sua majestade que ouça minhas palavras. Se quem o põe contra mim for Deus, com uma oferta se resolveria. Mas se são os homens que estão contra mim, que Deus o amaldiçoe, porque por eles tiverem que deixar a terra do Senhor, que me deu, e me disseram que deixariam de servir os outros deuses. Peraí, vou ler novamente.
Na minha passagem, tá Senhor maiúsculo. Toda vez que vier Senhor maiúsculo, eu vou trocar para Deus para ficar mais fácil, tá? Porque às vezes eles falam Senhor referindo a Saul e a outras pessoas. Então eu vou tentar automaticamente mudar para Deus. Porque por eles tive que deixar a terra que Deus me deu e que me disseram que deveria servir aos outros deuses. Não faça que morra longe da presença de Deus, para que procurar uma simples pulga como eu e começar a caçar perdizes no monte. Então Saul disse: tenho sido pecador, Davi meu filho, regresse hoje. Você demonstrou que respeita a minha vida, por isso não lhe farei mal nenhum. Tenho me portado como um insensato, tenho cometido grave erro. Davi lhe respondeu: aqui está a lança do meu rei. Envie um dos seus homens para que apanhe. O Senhor Deus dará o pagamento de cada um segundo seus feitos. Recompensará a quem fez bem e castigará quem fez mal. O Senhor Deus o pôs nas minhas mãos no dia de hoje, mas eu não fiz nenhum mal ao Senhor, não fiz mal ao rei, que o Senhor Deus escolheu. Hoje lhe demonstrei respeito para a sua vida, que Deus me livre de qualquer problema. Então Saul disse a Davi: que Deus o abençoe, Davi meu filho. Você fará grandes coisas e triunfará. Davi partiu e Saul regressou à sua casa. Bora lá. Nesse último capítulo que nós vemos, vou fazer um resumo para você, porque às vezes na leitura nós nos perdemos. Davi achou Saul dormindo em uma parte não era mais ou menos uma caverna, mas em uma parte ali com o seu povo. E eles viram que Saul estava dormindo e pegaram a espada e a garrafa de água deles, que estavam ali perto. Deus fez eles dormirem num profundo sono, então eles não ouviram nem perceberam o que tinha acontecido. Davi estrategicamente se afastou e gritou por guarda, o segurança dele, e falou: como é que você pode ter deixado dormido e ter deixado o rei de vocês desprotegido? Alguém entrou e iria matar o seu senhor, e você não viu. Isso por quê? Porque teve uma discussão entre Davi e o seu sacerdote, o seu guardião, o seu guarda. E o cara que estava com Davi queria matar o Saul, porém Davi falou: não cabe a nós fazermos isso, porque ele é um escolhido, um separado do Senhor. E aí, depois disso, o próprio Saul ouviu o que Davi estava falando e pediu perdão por estar procurando ele para matá-lo. E o próprio Saul testemunhou e profetizou e falou que ele triunfará, que ele reinará. Então mandou Davi voltar e ele não perseguiria mais Davi. E aí Davi partiu e Saul regressou à sua casa. Então nós vemos aqui várias vezes no contexto que Saul tem vários lapsos de memória, né? Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Vou correr atrás de Davi, não vou correr atrás de Davi. E aqui foi uma das situações onde Davi novamente tinha a oportunidade de matá-lo e não quis matar. Então nós vemos novamente o quanto Davi era justo perante aquilo que o Senhor tinha determinado e tinha colocado. Então esse foi as duas leituras do capítulo do anterior, do 24 e o de 26. Primeiro, ser pessoas sábias. Aqui eu falei no contexto de Abigail, mulher, mas você ser homem também. Às vezes tem homens que são muito tolos. Igual Nabal foi tolo, falou que não deveria. E às vezes nós perdemos muitas oportunidades, perdemos muitas coisas porque nós somos tolos no falar. Às vezes queremos as coisas do nosso jeito, queremos fazer da nossa forma, e quando não acontece da nossa forma, também não quero que seja assim. E aí nós perdemos a bênção, perdemos o que deveria ser, o que deveria vir para nós, porque nós fomos rebeldes, insensatos em falar o que não deveria ser falado, em dizer o que não deveria ser dito. Então, que nós possamos tomar muito cuidado com as nossas falas, com aquilo que nós falamos, como nós agimos, que nós venhamos pedir a Deus sabedoria igual a Abigail, sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria para demonstrar, porque depois também nós vamos levar consequência desses atos, igual Davi ia massacrar todo mundo, ia matar todo mundo.
lá na frente isso ia ficar como um peso no reinado dele. Então também Davi cometeu um ato impensado. E nós temos que tomar muito cuidado isso, porque às vezes no impulso, nós que temos um temperamento um pouco mais forte, né? O dísco, o influente, que é o colérico e é o sanguíneo, às vezes nós agimos muito no impulso. Ação e reação. E isso não é bom, porque aí depois nós sofremos com as consequências. Então, saber pensar, parar, é a melhor estratégia, é a melhor coisa. Respirar, nem que seja 5 segundos antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. E também ser sábio igual a Abigail, ser sábio ao falar. E nesse 26 novamente ter temor às autoridades que o Senhor coloca nas nossas mãos. Coloca nas nossas mãos não, coloca para nos liderar. Seja um pastor, seja um pai, um tio, um patrão, qualquer um. Eles são autoridades. Cuidado com as autoridades que o Senhor coloca. E às vezes nós não respeitamos. Amém? É isso. Se tiver mais alguma coisa aqui, comentem. E vamos orar. Que hoje é feriado, vou despachar vocês, para vocês ficarem livres. Amém? Amém, Pai. Obrigado novamente por esse dia. Obrigado pela sua palavra. Obrigada pela revelação. Obrigada pelo entendimento. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e fez nas nossas vidas e ainda vai fazer. Que essa palavra venha gerar transformações nas nossas vidas. Venha nos confrontar todos os dias. Que o Espírito do Senhor continue ministrando aos nossos corações no dia de hoje. Que o Senhor esteja com cada um no dia de hoje. Dê um bom dia, um dia de descanso para aqueles que estão descansando. Um bom dia de trabalho para aqueles que ainda vão trabalhar. Que o Espírito Santo do Senhor ministre em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo. Até... Hoje é sexta. Até segunda, se Deus quiser.